Amigos, bem-vindos ao módulo 3. Vamos então iniciar mais uma importante abordagem dos aspectos críticos das descargas eletrostáticas, focando nossa atenção nas operações em pires e cais. É muito importante ter a consciência de que o manuseio de produtos petrolíferos em operações marítimas apresenta, em face das descargas eletrostáticas, um significativo potencial para a ocorrência de explosões e incêndios. Embora os princípios gerais das práticas recomendadas se apliquem tanto às operações terrestres, assim como tratadas no módulo 2, quanto às operações marítimas, como veremos neste módulo 3, há entidades internacionais que estabelecem padrões operativos, como a OCIMF, Oil Companies International Marine Forum, que publica o Guia Internacional de Segurança, o SGOT, International Safety Guide for Oil and Terminal Tankers, para petroleiros e terminais, fornecendo orientações incluindo as específicas relacionadas aos riscos eletrostáticos em todas as facetas das operações marítimas, tais como carregamento, descarga, amostragem, medição, limpeza, etc. Esses padrões mundiais são hoje consensualmente mandatórios e devem ser seguidos por todas as empresas e órgãos regulatórios do setor. A IMO, International Maritime Organization, outra importante organização mundial, atua de modo mais geral, paralelamente na regulação de procedimentos técnicos que, obviamente, também abordam os cuidados com eletricidade estática. Os fundamentos técnicos e princípios gerais de gestão de riscos, assim como os procedimentos práticos recomendados às operações portuárias na contenção de ignições por descargas eletrostáticas, estão baseados no entendimento e recomendações das duas mais tradicionais normas americanas sobre o tema, que são a NFPA 77 e a API 2003-RP. No Brasil, as disposições gerais das normas regulamentadoras, com especial destaque para a NR20, também remetem automaticamente os procedimentos específicos para estas duas normas técnicas, direta ou indiretamente, através das normas brasileiras, com destaque para a norma NBR 17505, que trata da manipulação de líquidos inflamáveis e combustíveis. No módulo 4, abordaremos em detalhes os aspectos legais que direcionam os procedimentos referentes à contenção de riscos relativos à eletricidade estática como fonte de ignições. Como já observamos anteriormente, o manuseio de produtos petrolíferos em operações marítimas apresenta o potencial de incêndio e risco de explosão devido à eletricidade estática. Existem vários fatores de risco que podem ser enumerados como importantes agentes causadores de ignições, explosões e incêndios a bordo de um navio ancorado durante as operações de carregamento ou descarregamento. Talvez o fator eletricidade estática seja o de menor incidência relativa. Contudo, não se pode subestimá-lo, até em face de inúmeros acidentes graves já ocorridos, e assim ele deve ser minuciosamente localizado neste cenário. No trajeto dos fluidos ao longo das linhas, sempre haverá uma separação de cargas que tenderão a um rápido rearranjo em face de estarem adequadamente aterradas estas linhas, de forma que uma acumulação localizada será pouco provável de ocorrer. Certamente, os sistemas usuais de aterramento, estando em adequado estado de conformidade e manutenção, são eficazes para o dreno de cargas eletrostáticas que, por qualquer razão, venham separar-se ao longo dos fluxos. Seria então de esperar que uma continuidade elétrica efetiva entre as terminações e flanges de conexão com as mangueiras junto aos manifolds e tanques das embarcações fosse mantida até o contato com as massas metálicas dessas embarcações.
Porém, devido a outros riscos, sobre os quais falaremos agora, isso não deve ocorrer. Observando-se a configuração básica das estruturas ao longo das linhas entre os terminais de estocagem e os pires, nota-se que todos os aspectos favoráveis ao controle de equilíbrio e dreno de cargas eletrostáticas são consistentes, tais como aterramento natural das linhas, extensão, etc. Contudo, os riscos para a conexão com a embarcação são outros. As embarcações em si possuem uma grande massa metálica muito eficazmente aterrada em seu contato com a água marinha, que basicamente constitui-se em uma solução eletrolítica. Ocorre que há uma incidência muito comum de circulação de correntes de fuga ou correntes parasitas, oriundas de falhas de isolação nos sistemas de potência e outros mecanismos de perdas que são praticamente impossíveis de serem controladas com eficiência, por serem advindas de muitas fontes independentes e às vezes desconhecidas. Além disso, em muitos casos, são instalados junto às plantas portuárias sistemas de proteção catódica que injetam correntes nas massas metálicas para a proteção contra a corrosão, fazendo com que essas correntes possam ser dispersadas pelas diversas massas metálicas envolvidas, tanto estruturas como embarcação. Em inspeções regulares, podem ser quase sempre constatadas desconformidades quanto ao estado de conservação de equipamentos, normalmente de responsabilidade da infraestrutura estatal, que por falhas de isolação elétrica podem também introduzir sérios riscos de ignição. Passam então a provocar faiscamentos de contato muito perigosos, além de outras perturbações e danos caso não se promova uma isolação do contato franco entre as massas metálicas do pier e as do navio. Assim, o maior rigor nessas verificações deve ser aplicado para a efetiva contenção de acidentes. Em face dessas considerações, os riscos de efeitos eletrostáticos, tanto nos piers e cais como nos navios, devem tornar-se objeto de um controle por procedimentos localizados dentro dos princípios gerais que já foram amplamente discutidos anteriormente. Em face de todas estas possíveis contingências, o procedimento geral que deve ser adotado, segundo as convenções da OCIMF, é a isolação de contatos elétricos entre as massas metálicas dos pires e das embarcações. Podemos então resumir estas importantes prescrições técnicas, que constituem, na verdade, um consenso internacional, indicando as seções destas normas, nas quais são detalhadas essas restrições apresentadas na API 2003-RP e na norma NBR 17505. A isolação entre as massas metálicas dos pires e as embarcações, como um requisito de segurança, repercute automaticamente em todas as bases técnicas dos padrões de normas internacionais. Contudo, podem haver exceções técnicas específicas, e mostramos aqui o exemplo típico do caso do abastecimento de navios movidos a gás natural de petróleo. Esses protocolos especiais, quando necessários, têm que ser suportados por estudos técnicos precedentes de qualificação com rígidas prescrições para uma ligação elétrica franca entre as massas metálicas das embarcações e das estruturas em terra, em face dos elevados riscos de explosão e incêndios. Basicamente, esses estudos técnicos devem ser homologados pelas entidades gestoras das instalações portuárias, abrangendo todas as responsabilidades técnicas requeridas. A base técnica desta exceção típica, no caso de operações de bunkering de navios com gás natural liquefeito,
É um sistema de controle com um intertravamento das operações coordenado a uma limitação da corrente circulando através da ligação de terra a, no máximo, 5 mA. Embora o esgote e a publicação da IMO, Recomendações sobre o Transporte Seguro de Cargas Perigosas e Atividades Relacionadas em Áreas Portuárias, bem como as normas técnicas aplicáveis da API, da NFPA e da ABNT, recomendem fortemente o não aterramento de navios, algumas administrações portuárias ainda requerem o uso de fios de ligação. Esta circunstância pode gerar não só sérios problemas técnicos a serem contornados, mas também provocar vários questionamentos de auditorias de qualidade e de seguradoras. Quando este for o caso, devem haver protocolos técnicos homologados e certificados com as devidas anotações de responsabilidade técnica, agregando, no mínimo, os procedimentos e as medidas técnicas complementares, tais como 1. Informação documentada sobre o sistema adotado, a qualificação de pessoal com o devido treinamento e procedimentos do protocolo de operações. 2. Anexação do aterramento ao navio fora da área de carga ou bunkering. 3. Existência de um interruptor de isolação provido de um invólucro EX, o qual deve ser fechado apenas quando o cabo de ligação tiver sido devidamente fixado ao navio e somente aberto antes da desconexão do fio. 4. No caso de carregamentos e operações com gás natural, ainda deve ser efetuada uma monitoração contínua da corrente através da ligação de terra durante a operação, a qual não deve exceder os 5 mA. É importante ressaltar que, em caso de acidentes, as auditorias serão efetuadas quanto ao atendimento ou não do legalmente exigido pela NR20, que direciona as medidas técnicas à norma brasileira NBR 17505 e normas internacionais aplicáveis. Em todo o processo de contenção de ignições nas conexões entre as estruturas dos piers e cais e navios, existem duas fontes perigosas a serem consideradas. A primeira, da qual temos tratado até aqui, é a carga eletrostática acumulada, produzida pelos fluxos de fluidos, a qual pode causar uma descarga de alta voltagem e baixa corrente. A segunda fonte possível é a célula galvânica, configurando, a partir de correntes de fuga nas estruturas dos piers, um potencial elétrico de baixa voltagem e alta corrente. Esta situação pode causar um arco incendiário ao conectar-se ou desconectar-se uma estrutura condutora, tal como um braço de carregamento ou uma mangueira eletricamente contínua, ao manifold do navio. Através dos estudos e publicações da SIGTO, podemos ver a magnitude de correntes medidas entre as estruturas dos piers e as embarcações. Um dos riscos com os cabos de ligação é que, no caso de um navio sair de suas amarras, há uma chance de que a carga inflamável vaze e o cabo de ligação seja puxado para longe da estrutura do navio, provocando um faiscamento e ignição do derramamento. Além disso, o uso de uma conexão de aterramento pode levar as pessoas a não se preocuparem com a importância da manutenção das flanges isolantes, supondo que elas estejam ajustadas. Essas duas fontes, carga estática de alta voltagem e baixa corrente e célula galvânica de baixa voltagem e alta corrente, têm causas diferentes e requerem remédios diferentes. A menos que sejam tomadas precauções adequadas, qualquer uma dessas fontes tem o potencial de fornecer a energia mínima necessária para incendiar misturas de hidrocarbonetos, ar, dentro da faixa de flamabilidade.
Atualmente, é amplamente aceito que a proteção contra esses circuitos de baixa voltagem e alta corrente é alcançada com segurança com o emprego de uma única mangueira eletricamente descontínua em cada linha de transferência ou com o uso de juntas de isolamento. Neste quadro, podemos ver o esquemático básico da aplicação de juntas isolantes em flanges metálicas, o que é, de certa forma, um pouco complicado, devido ao número de componentes e demanda de cuidados nas montagens para se evitar vazamentos. Além disso, a isolação catódica deve ser adequada para evitar correntes parasitas que causam a corrosão. Já no caso de conjuntos fabricados em material polimérico, configurando as chamadas flanges isolantes, tanto a aplicação quanto a manutenção são muito facilitadas e seguras, sendo atualmente mais aplicados os arranjos utilizando as flanges isolantes poliméricas por sua eficácia, praticidade e durabilidade. A respeito da adequação deste procedimento, basta considerar que, em muitos casos, as operações de descarga de um mesmo navio são realizadas com várias conexões simultâneas ao mesmo manifold a bordo, sendo que as mangueiras estão conectadas a terminais diferentes pertencentes a empresas diversas que possuem critérios de operação e conexão muitas vezes totalmente contrários em termos de referenciamento e proteção. Assim, as mangueiras empregadas para as conexões entre as terminações de flanges no pier e as terminações do navio devem ser descontínuas eletricamente. Uma vez que se devam utilizar mangueiras eletricamente descontínuas, não há necessidade de reforçar a conexão elétrica entre as flanges. Para manter as condições de segurança adequadas atendendo aos requisitos da OSINF, as especificações das mangueiras empregadas para as conexões das flanges de terminais nos piers e os navios devem ser diferentes das mangueiras empregadas nas outras áreas dos terminais. No caso das áreas de planta dos terminais, as mangueiras devem necessariamente apresentar continuidade elétrica adequada. Como as mangueiras normalmente disponíveis no mercado atendem às condições gerais de terminais de transferência em plataformas, casas de bombas e manifolds, as solicitações de fornecimento têm de ser específicas para o caso do emprego nos piers. Somente a aplicação dos dispositivos aqui avaliados não será eficaz para a contenção de riscos de ignição, devendo ser estabelecido um protocolo de rigorosas inspeções e documentação que considere as contingências a partir de uma visão ampla do entorno das operações. Como finalização deste tópico sobre as operações em piers e cais, eu tenho que reforçar as observações já fundamentadas nos módulos 1 e 2 quanto a dois importantes fatores de risco presentes. Trata-se, em primeiro lugar, do controle das velocidades de fluxo. A velocidade inicial de fluxos determina a intensidade de separação de cargas, podendo tornar-se perigosa em carregamentos de líquidos não condutivos. Em segundo lugar, observaremos os riscos das inserções de objetos nos tanques das embarcações ao longo das operações para medições, de forma que estas inserções de equipamentos com forma geométrica esbelta possam configurar promotores ou indutores de descargas com elevado risco de ignição. Antes de tudo, é importante que as condições e limitações das embarcações sejam plenamente conhecidas pelos responsáveis em terra pelas operações e estejam aderentes aos protocolos portuários previamente acordados com os comandantes das embarcações. Assim, as configurações dos reservatórios dos navios devem estar claras para os operadores, bem como os seus processos de enchimento, sistemas de controle dos espaços de vapor que se formarão a serem devidamente inertizados,
como também os processos de aferição de níveis nos tanques. Quanto ao controle de velocidades, vale lembrar o que especifica a NBR 17505 na parte 5, no item 8.17, ou seja, enquanto existir a possibilidade de uma atmosfera inflamável no compartimento de carga do navio, os sistemas de transferência de carga devem ser projetados para limitar a velocidade do líquido a 1 metro por segundo até que o bocal de injeção do líquido no compartimento esteja suficientemente submerso para evitar respingamentos e formação de névoas. Observando-se a tabela 2 da API 2003-RP, é possível obter segurança quanto às faixas de velocidade recomendadas em função dos diâmetros das tubulações para o controle de geração de cargas sendo aplicada a solventes. Complementando a última recomendação de práticas seguras nas conexões de transferência de cargas líquidas nos pieres, relativas às inserções de sondas nos tanques das embarcações, temos que considerar a muito frequente possibilidade de insuficiência na inertização dos tanques das embarcações. As operações com utilização de sondas de nível podem promover as descargas eletrostáticas em face da alta densidade específica de cargas elétricas acumuladas nesses dispositivos, bem como em outros elementos esbeltos e pontiagudos possivelmente existentes dentro dos reservatórios. Quando são feitas utilizações de sondas de nível ou até mesmo coletores de amostras, podem configurar-se introduções de massas metálicas protuberantes nos espaços de vapor pairando sobre superfícies de líquidos carregados. Então, grande atenção deve haver no controle correto dos espaços de vapor configurados ao longo das operações, de forma que se mantenham nesses espaços misturas vapor-ar abaixo do nível de explosividade do produto. Isto só pode ser conseguido com os controles de inertização corretamente aplicados. A atuação dos responsáveis pelas operações, exigindo dos tankers as condições específicas necessárias quanto à correta inertização dos espaços de vapor, é condição fundamental para a contenção de riscos, evitando-se ocorrência de trágicos acidentes. O potencial eletrostático responsável pelos centelhamentos existe no interior do tanque, mormente na superfície do líquido, e não pode ser eliminado pelo simples aterramento. Então, como recomendado no anexo A712 da NBR 17505, parte 5, medidas específicas, conforme cada caso, devem ser adotadas criteriosamente para alterar e reduzir o potencial de acidentes dessa fonte interna de ignição. Bem, amigos, concluímos o módulo 3 do nosso treinamento e acredito ter fornecido aos participantes todos os elementos e subsídios necessários para as ações corretas na gestão de risco das operações em pires e cais, no que diz respeito não somente às descargas eletrostáticas, mas também ao perigoso contexto das correntes galvânicas típicas nestas áreas. Sempre visando o pleno atendimento dos requisitos das exigências legais sobre as quais estenderemos nossa visão mais amplamente agora com as abordagens detalhadas do módulo 4. Obrigado pela sua atenção e até lá!